Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma no YouTube. E eu vou falar de uma preocupação que me aflige, né? Esse Estado neoliberal que aos poucos está sendo implantado no Brasil. Tá? Por quê? Vamos falar hoje de Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher, que foi conhecida como a Dama de Ferro e que ficou conservadora de extrema direita, que ficou como primeira-ministra da Inglaterra durante 11 anos, né? E o governo da Margaret Thatcher, que na Inglaterra implantou o neoliberalismo. O neoliberalismo ele surgiu com a crise do petróleo de 1973. Aliás, ele surgiu na escola austríaca, né? Com Hayek e Ludwig von Mises, né? Mas ele ficou esquecido durante muito tempo, até porque a Revolução Russa obrigou a Europa à criação do Estado Social. Por quê? Porque a Europa tinha medo do que aconteceu na Comuna de Paris de 1871 e tinha medo da Revolução de 1848. Né? E vendo as conquistas de bem-estar social dos trabalhadores russos, foi obrigado a implantar aos poucos, né, fortalecido pela crise de 29 do liberalismo econômico dos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores e com a recuperação econômica no governo de Franklin Delano Roosevelt, com as políticas do keynesianismo, né, do Lord Maynard Keynes, né, que é o chamado progressismo, né, o Estado como indutor do desenvolvimento econômico, que é um avanço, uma diminuição da radicalidade do marxismo, tá? Então, esse estado de bem-estar social foi criado no governo de Franklin Delano Roosevelt, o neoliberalismo foi esquecido e ele começou a ganhar força, né, com a escola de Chicago, de Milton Friedman, a partir da crise do petróleo dos países árabes, né, que exigiam a criação do Estado da Palestina. Eles aumentaram o preço do petróleo, houve a crise internacional do petróleo, e os neoliberalistas, né, como Milton Friedman na Escola de Chicago, né, ofereceram a solução. Né? A primeira a ser implantada foi no Chile de Pinochet. Né? Salvador Allende, que tinha ganho a eleição, né, um governo socialista, né, tomou as terras devolutas para fazer reforma agrária, educação, etc, etc, né? E os Estados Unidos financiou, né, o golpe em Salvador Allende em 11 de setembro de 1973. Ele foi morto no Palácio de La Moneda por um bombardeio determinado por Pinochet. E a partir daí, os Chicago Boys da Escola de Chicago foram para o Chile e começaram a implantar o neoliberalismo, tá? Privatizaram mais de 200 empresas, né? Privatizaram a educação, a saúde, né? Privatizaram até a água, né? Hoje o Chile, né, a Previdência, né, passou a ser também capitalizada, que é o que o Paulo Guedes quer, que também é o sonho do Paulo Guedes, o sonho de consumo dele, né, a capitalização da Previdência. Né? 30 anos depois estão vendo o resultado, tá? Uma ebulição social no Chile que levou um governo de esquerda. Por quê? Porque os jovens estão vendo o sofrimento dos pais, que estão, mais de 80% estão recebendo metade de um salário mínimo como aposentadoria. Né? Isso levou o Chile a ser o segundo maior país com suicídio de idosos do mundo. Né? Então o Chile a rentabilidade, a renda per capita é alta, mas concentrada na mão de bancos, né, e nos barões da indústria do cobre. Né? Tudo foi privatizado. Tá? Os preços das universidades caríssimas, que o Paulo Guedes já avisou também, que quer mensalidade inclusive na escola pública, na universidade pública. Para quê? Para impedir a ascensão social do pobre. Tá? Esse livro, David Harvey, né? E eu já escutei muito neoliberal, né? É um grande perigo, as 17 contradições e o fim do capitalismo, né? Um grande perigo é a privatização da educação pública, como foi no Chile, e a privatização da saúde, mas principalmente a privatização da educação pública. Por quê? Porque o professor perde a liberdade de cátedra e ele passa a ser policiado e
ministrar o curso de acordo com o que o dono da escola pensa. Tá? E aí, o que pensa o neoliberalismo? Né? No livro do David Harvey, né, na página 163, já na Revolução Industrial, a burguesia dizia que a classe trabalhadora só devia aprender a escrever, a ler e a fazer conta, né, porque pensar era perigoso. E isso aconteceu, né, depois das ditaduras da América, mas daqui a pouco eu vou falar nisso. Né? Depois do Chile, Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, quando chegou a primeira-ministra da Inglaterra em 1969, implantou também, né, o neoliberalismo. Né? O PIB durante os 11 anos de governo dela só cresceu 2%. Ela privatizou as empresas todas, né, públicas, né, 20% dos mais pobres tiveram estagnação econômica e os 20% dos mais ricos ficaram 48% mais ricos. Tá? Acabou com os sindicatos, né? Inclusive teve a famosa greve dos mineiros de carvão, que durou 1 ano. Ela falou: prefiro acabar com o Estado do que me debruçar sobre esse sindicato. O que ela fez? Ela vendeu 20, né, minas de carvão e demitiu todos os funcionários. Tá? Mesmo dependente do cobre. Aliás, do carvão. Tá? Ela era extremamente dura, né, com os sindicatos, né, e com os direitos dos trabalhadores. Tá? O trabalhador, a partir daí, né, no governo Thatcher, ele começou a ter uma queda de rendimento, inclusive a classe média, que participava 68%, né, 68% da economia passou a 53%, né, então ficaram mais pobres. Sobre o tripé, né, de meritocracia, individualismo esqueci o nome agora. Empreendedorismo, né? A Inglaterra se transformou numa das sociedades mais frias, porque o povo passou a não ter sindicato, a não ter união, e um desconfiava do outro, né? Inclusive para entregar pela própria natureza humana, para poder ter promoção social, promoção na indústria, e isso beneficiava a produção da indústria, né? Ela acabou com o estado de bem-estar social, a moradia social também ela acabou, ela passou para a iniciativa privada, né? Ela acabou com todo o estado de bem-estar social. Com a queda da União Soviética, os países, né, da Europa se sentiram à vontade, né, para acabar com o estado de bem-estar social, porque Milton Friedman disse que o trabalhador tinha muitos direitos, né, e isso onerava o Estado, né, então tinha que acabar com todos, né, todos os direitos sociais, né, que tem na nossa Constituição. Por exemplo, a Previdência, ela tem 9 impostos, juntamente com a tua contribuição e a contribuição patronal, que forma, né, o núcleo de financiamento da Previdência Social. Né? O que o Paulo Guedes quer? Que você trabalhe e deposite um pouco por mês no banco, e se o banco não falir daqui a 20 anos, você vai receber o que você contribuiu. Se você não contribuiu, o problema é seu, pede esmola. Tá? O neoliberalismo está pouco preocupado. Né? Quando ele fala em meritocracia, né, e o Estado não é indutor do desenvolvimento econômico, né, se você não consegue emprego, o fracassado é você. Né? Porque você não foi capaz. E olha só o que ele está fazendo. Ele está tirando todas as responsabilidades do Estado e jogando nas suas costas. Né? É o que está acontecendo com a uberização, né? O iFood, né? O precariado, né? Sem direito nenhum. Né? E as empresas, quando se instalam com aplicativos, por exemplo, elas compram até o parlamento e o sistema judiciário para não abrir vínculo empregatício. Tá? O que ela detestava, né? O socialismo, o bem-estar social e o trabalhismo, né? Porque para ela,
né, eram políticas que passavam muito a mão na cabeça do trabalhador, né? A população mais pobre passou de 6% na Inglaterra para 16%, né? Aumentando, né? O imposto foi aumentado para os mais pobres e os mais ricos tiveram menos impostos, né? A Margaret Thatcher, ela morreu em 2013, né? E quando o povo recebeu a notícia, o povo mais pobre recebeu a notícia, foram comemorar em frente à casa da primeira-ministra. A bruxa morreu, né? Eles tomaram champanhe, né? Porque ela acabou com toda uma geração. Ela diminuiu o Estado, porque o neoliberalismo quer o quê? O que defende Milton Friedman, né? Que tudo que é lucrativo no Estado tem que ser passado para a iniciativa privada. Né? O Dória privatizou o Ibirapuera, mas não privatizou a praça. Né? A privatização pressupõe aumento de preços e não diminuição, como fala o Paulo Guedes. Lembra do preço do gás de cozinha? Né? A privatização do sistema viário da Imigrantes, a Ecovias, ela ganhou 2 anchetas, uma Imigrantes para construir Imigrantes e colocar o pedágio por quilômetro rodado mais caro do mundo. Né? E renovar agora por mais de 60 anos. Né? Então já pagou e continua tomando conta. Né? Então o neoliberalismo defende a privatização da educação, a privatização da saúde, a privatização de tudo. Tudo que está no espaço público tem que passar por sistema privado. Né? O Estado, para o Estado neoliberal, ele não tem que gerar direitos sociais. Né? Mas quando, por exemplo, o sistema Lehman Brothers, em 2008, quebrou com a bolha artificial da moradia nos Estados Unidos, quem socorreu os neoliberais foi o Estado. Né? Para eles, o Estado serve. Para nós, não. Né? Veja o exemplo dos Estados Unidos. Né? O Estado financia a indústria farmacêutica, né? Que é um sistema privado. E financia com dinheiro popular e depois a farmacêutica vende para o pobre. Né? Os Estados Unidos têm até os presídios privatizados. Né? O que o João Dória tentou fazer aqui também. Né? Então tudo que é lucrativo é passado. A Margaret Thatcher também, lembrando, ela apoiou a ditadura do Pinochet. Né? E também, né, articulou a manutenção da prisão de Nelson Mandela no regime do apartheid da África do Sul. Em off, é claro. Né? Ela era muito amiga do Ronald Reagan. O Ronald Reagan também, quando implantou em 79 o neoliberalismo, né, derrubando o Estado keynesiano de bem-estar social, ele acabou com a classe média norte-americana. Né? Hoje, nós temos lá um alto nível de pobreza. Né? Direitos trabalhistas são inexistentes. Na Inglaterra, a férias é 15 dias. Nos Estados Unidos nem existe férias. Tá? Porque trabalhador é tratado como lixo. Né? Porque, né, e o Marx vai falar isso, toda vez que o neoliberalismo, né, toda vez que o liberalismo econômico ele entra em crise, né, ele contra-ataca o mais pobre. Né? E o pior, né, o que o David Haber fala aqui nas 17 contradições do fim do capitalismo, né, que está chegando ao fim. Né? O capitalismo vai ter que se remodelar. Né? O neoliberalismo vai ter que se remodelar. Por quê? Porque ele já atacou já atacou a renda da família, já diminuiu com a reforma trabalhista no Brasil o poder aquisitivo, né? Já criou um sistema previdenciário que vai acabar, né, com a aposentadoria do trabalhador, está fazendo a reforma administrativa para poder reduzir o Estado, né? E com isso ele vai diminuindo a capacidade de gerar a economia, porque vai perdendo o poder aquisitivo a classe trabalhadora. Os Correios têm 100 mil funcionários, eles devem perder uns 50 mil. E os salários dos contratados serão mais baixos. E outra, né?
quando se passa para a empresa privada, os Correios estão em 5.600 municípios brasileiros. Vocês acham que o dono da empresa privada vai até um rincão, vai deixar uma agência lá que só leva carta? Claro que não, vai fechar, assim como o Banco do Brasil, né? E aí, né, essas pessoas vão ficar abandonadas. Conta de luz social, o dono da iniciativa privada vai financiar? De jeito nenhum, né? O Estado que arque com essa conta, né? Agora eu estava vendo um pronunciamento do ministro português que privatizaram o sistema elétrico de Portugal e esse mês veio aumento de 200%, né? E vem aumentos consecutivos, né? Por quê? Porque eles vão sempre querendo ganhar mais, né? E aí, o neoliberalismo atrelado ao conservadorismo, aí fica perigoso, né? Porque o conservadorismo também está atacando, né, esse governo, né? Por exemplo, né, os conservadores defendem que a educação pode ser dada em casa. Se o pai não sabe, muitas vezes, nem educar, como é que, né? Questão de moral não pode ser dada na escola. Mas é o professor que ensina, por exemplo, quando a criança percebe que está sofrendo uma violência sexual. Por exemplo, aquele padre que estava no show, pastor que estava no show do Hélio Safadão, a menina percebeu que estava sendo abusada porque ela aprendeu com alguém, né? Então, é muito importante não só isso, a prevenção de gravidez, mas o conservadorismo, né, impede isso, que isso é questão de moral, né, que tem Deus no meio, só que nós estamos dentro do Estado laico, né? E a religião, quando ela entra no meio, ela atrapalha. Engraçado que o conservadorismo, né, que fala da família, fala de Deus, né, mas fala da propriedade privada e do individualismo. Eu queria saber onde está nesse livro aqui. No Novo Testamento, onde Jesus pregou o individualismo, né? Inclusive, né, Frederick Engels tem um livro, né, que ele escreveu sobre cristianismo primitivo, e eles viviam como socialistas, eles socializavam tudo que produziam, né, até o Concílio de Nicéia, que a igreja passou a ser conservadora para tirar o mérito de um Jesus revolucionário e passar para um Jesus conservador para justificar o acúmulo de patrimônio, né, que ela acumulou durante séculos, e mais tarde Martim Lutero, que se desvinculou também, acumulou riquezas, né, e controle, né, durante séculos, tá? E por último, né, eu ouvi uma crítica, né, que o Papa Francisco, né, eu vou falar no próximo que está sendo muito atacado, eu já deixei de falar, mas não vou falar. Né, que o Papa Francisco não falou ainda da ditadura na Venezuela, né? Engraçado, né? Quem falou isso foi o Rodrigo Constantino, né? E aí o debatedor dele falou, mas engraçado, né? Você chama a Venezuela de ditadura, mas o teu presidente apoiou a ditadura no Brasil, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, né? E o Papa João Paulo II nunca falou nada contra as ditaduras militares, né? E mais um assunto que eu vou entrar na próxima live, a questão da teologia da prosperidade que o Papa silenciou, né? E eu vou falar do movimento muito forte que está havendo contra esse Papa. Por quê? Porque ele luta contra a desigualdade social e o combate à fome. A igreja ficou 34 anos com papas conservadores, né, que foi o João Paulo II e o Bento XVI, né? Um papa mais ou menos, que foi o Papa Paulo VI, e um papa carismático, que foi o João XXIII do Concílio do Vaticano II. Para vocês terem ideia, tem tanto conservadorismo na igreja que tem padre que defende rezar a missa em latim. O cara não entende nem português, vai entender latim, né? Então, esse é um assunto para uma próxima live. Até a próxima.